Queridos alunos, a paz de Cristo, vamos a mais uma aula do nosso curso de oratória. Hoje vamos falar sobre construção de textos e esboços. Todo orador precisa ter como principal orientação para a sua comunicação a construção de textos, mas é importante considerar que o texto não pode ser usado somente para informação ou formação da mensagem, porque eles servem como instrumentos de apoio durante a sua apresentação. Independentemente de qual for o ambiente da atuação, o orador precisa saber usar textos e ter intimidade com a leitura e com a escrita. É importante saber também que a elaboração de textos está presente em nosso dia a dia e faz parte da maioria das nossas atividades. Haja vista as mensagens que enviamos pelo WhatsApp. Construímos textos o tempo todo. Por exemplo, nas entrevistas de emprego, ao prestar um concurso, ao elaborar uma mensagem para pregação, estamos construindo textos. Mas para elaborar um texto, precisamos identificar a definição deles naquilo que chamamos de tipos textuais, os quais são narrativos, descritivos, dissertativos e injuntivos. Vamos conhecer o que são textos narrativos. Já está claro a sua característica. Ele precisa ter como primeiro elemento o narrador. É aquele que narra o episódio. Pode estar na primeira pessoa, alguém dentro do texto ou dentro do episódio. Pode estar na terceira pessoa, uma pessoa fora daquele episódio. Enfim, este texto precisa ter como elemento o narrador. O segundo elemento do texto narrativo são os personagens. Sim, todo texto narrativo precisa ter narrador, mas também personagens, porque eles são elementos fundamentais de um texto narrativo, exatamente porque a partir deles desenvolvemos a história, considerando que os personagens podem ser classificados como protagonista, coadjuvante e vilão. Uma outra característica do texto narrativo é o espaço. Todo texto narrativo precisa de narrador, personagem, mas também precisa de espaço. Porque este texto apresenta uma localização ou uma situação geográfica onde acontece o episódio. O quarto elemento do texto narrativo é o tempo. Isto diz respeito ao período daquele acontecimento, estabelecido inclusive em ordem cronológica ou sequência de fatos. Então, o texto narrativo também possui como elemento o tempo. E, por último, o enredo caracteriza o texto narrativo, porque é a construção da história ou do episódio narrado. Os principais exemplos de textos narrativos são crônicas, contos, fábulas e parábolas. Vamos usar um exemplo de um texto narrativo bíblico. Podemos utilizar e pensar numa visão gramatical da parábola de Lucas capítulo 15. A parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, ela é um texto narrativo. Quem está narrando aquela história? Jesus, ele é o narrador. Quem são os personagens de Lucas 15, da parábola do filho pródigo? Os dois filhos e o pai são os personagens daquele texto. Outro sim, o espaço do texto narrativo de Lucas 15, a casa. A casa é o espaço daquele texto. Um outro elemento é o tempo. E o tempo ali é representado na ida e na volta do filho. Sim, está sendo representado ali o tempo existente como elemento do texto narrativo. E o enredo é a grande lição que Jesus traz de relacionamento desses dois filhos com o pai, trazendo também e contando a história
deste pai que aguarda o filho que saiu de casa. Existe toda uma construção de enredo ou uma história dentro deste texto narrativo. Vamos pensar agora em texto descritivo. O que são textos descritivos? Só é possível identificar um texto descritivo quando ocorre detalhes de um fato, ok? Pense nisto. Mostrando neste texto coisas, lugares, situações e ambiente. Não se esqueçam disto. Diferente do texto narrativo, o descritivo é mais detalhista, porque ele apresenta coisas, lugares, situações e ambiente. Mas o texto descritivo tem como propósito chamar a atenção para as minúcias, valorizando determinadas coisas e apresentando as suas qualidades. Ele nunca está sozinho, ele é acompanhado ou acompanha um outro tipo textual. Eu posso usar como exemplo de um texto descritivo e que acompanha um texto narrativo, por exemplo, a passagem de 1 Samuel, capítulo 17. Ali nós encontramos detalhes de um episódio, por exemplo, o Davi e o Golias. Mas agora, o texto descritivo apresenta coisas, apresenta lugares, apresenta situações, apresenta ambiente. Em 1 Samuel, capítulo 17, você vai encontrar detalhes como ribeiro, pedra, funda, cabeça do gigante. Isto diz respeito ao texto de 1 Samuel 17, apontando ser um texto descritivo. Está apresentando detalhes. Vamos falar sobre textos dissertativos. Neste texto, existe uma divisão em duas definições, sendo a expositiva e a argumentativa. Expositiva é aquela que expõe uma situação, informa alguma coisa. Exemplo disto, os jornais. Os jornais são textos dissertativos expositivos. Outro sim, existe o texto dissertativo com a definição argumentativa. É aquela dissertação muito usada nas provas de concurso, por exemplo, vestibulares, avaliações das universidades. Pois bem, além de expor uma resposta, você precisa colocar o seu ponto de vista ou a sua própria argumentação. Isto é texto dissertativo argumentativo. Todo texto argumentativo é composto de 3 elementos: tese, que é o ponto de vista determinado sobre aquele assunto; argumentos, o que sustenta a sua colocação e que é posto sobre ele; e a conclusão, que é o desfecho de maneira consciente e convincente sobre aquele texto. Vamos falar um pouco sobre construção de esboços. Eu já usei esse exemplo aqui numa outra aula, mas gostaria de chamar a sua atenção para um outro entendimento sobre isto. Imagine o trajeto que você faz da sua casa. Sim, o trajeto que você faz da sua casa, por exemplo, para o trabalho. Neste trajeto que você faz da sua casa para o trabalho, já existe uma memorização, ou algo que você estabeleceu na sua memória, guardando pontos estratégicos de todo este trajeto. Quando você sai de casa para o trabalho, ou sai de casa para a igreja, você conhece aquela rota e guarda na sua mente alguns pontos estratégicos. De repente, na esquina da sua casa tem uma padaria, mais acima tem um supermercado, mais adiante tem uma farmácia. Você vai até uma rotatória, entra à direita ou à esquerda, segue diretamente até aquele local que você tem como o seu rumo principal, o seu endereço principal. Enfim, nós construímos na mente todo um trajeto de casa para o trabalho, de casa para a igreja, para a faculdade ou vice-versa. Construção de esboço é a mesma coisa, porque na construção de esboço você estabelece
pontos estratégicos da mensagem nos quais você se apega e consegue desenvolver a sua apresentação com segurança, com destreza, alcançando os seus objetivos. Então eu gostaria de identificar aqui com vocês a maneira como nós podemos construir um esboço. Eu vou usar a famosa regra de 3, inclusive utilizei ela falando sobre o improviso ou a improvisação. Na construção de esboço, também pode ser utilizada ou deve ser utilizada a regra de 3. Como é feito isto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu repito, introdução, desenvolvimento e conclusão. Regra de 3 na construção de esboço. Mas não se esqueça que o seu esboço precisa ter um tema. Sim, você que é orador, pregador e vai desenvolver uma mensagem, ao construir um texto ou construir um esboço, coloque o tema daquele esboço. Por exemplo, o cego de Jericó, uma mensagem muito conhecida por nós pregadores. Coloque o tema e agora você vai usar a regra de 3, fazendo deste texto ou desta mensagem o seu desenvolvimento, mas começando com uma introdução. Eu sempre digo que o orador, o pregador, precisa dar uma atenção especial à introdução da sua mensagem. Deixa eu dizer algo para vocês. Esta é uma situação que eu entendo ser peculiar de um pregador que tem como objetivo alcançar a atenção ou ter a atenção dos seus público, dos seus ouvintes, não é? Fazer uma apresentação de uma mensagem, uma introdução dela com qualidade. Gaste tempo na introdução da sua mensagem. Considere importante na realização da introdução de uma mensagem, e não se esqueça que introdução é chamar a atenção para dentro. Eu vou repetir. Introdução significa chamar a atenção para dentro. Através da introdução, você está conquistando o público ouvinte, chamando a atenção deste público para a mensagem que irá ser pregada. Tudo isto é feito naqueles primeiros minutos de mensagem através da introdução. Coloque qualidade na sua introdução. Eu citei um exemplo e vou repeti-lo aqui, o exemplo do Salmo 23. Introduza, por exemplo, falando por quem foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito e por que foi escrito. Entenda que isto é importante na sua introdução. Por quem, para quem, por quê e quando este texto foi escrito. Coloque isto na sua introdução. Desenvolva, então, a sua mensagem. Faça o desenvolvimento dela, trabalhando o contexto e fazendo aplicação pessoal. Pregadores precisam considerar isto como importante na sua mensagem, na sua pregação. Introduza, mas desenvolva, fazendo a aplicação daquela mensagem. Você pode dividir o desenvolvimento, aplicando nele também a regra de 3. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, ok? Não se esqueça, a regra de 3 também pode ser usada no desenvolvimento da mensagem. Coloca 1, 2, 3, 4, quantos tópicos você achar interessante. Considere, os tópicos da mensagem são os pontos de contato ou os pontos de referência nesse trajeto que você está fazendo ou no desenvolvimento da sua mensagem. E por último, faça a conclusão. Na conclusão, faça o fechamento da mensagem, extraindo uma lição de vida e colocando atenção nisto para um propósito final. Estabeleça, então, estas mensagens colocando introdução, desenvolvimento, conclusão, repito,
faça o fechamento dela, extraindo uma lição de vida e chamando a atenção do público para um propósito final. Estes são os textos descritivos, dissertativos, injuntivos também, falando a importância de cada um desses textos e a aplicação dos esboços. Faça isto, construa esboços e tenha uma excelente apresentação. Fico por aqui, grande abraço, Oséias Lopes.